Eu confesso, quando li aquele texto de insights sobre o Titanic que você me enviou, assenti com a cabeça como muita gente. Segurança e conforto nunca bastam, dizia o autor. Mesmo com tudo nas mãos, muitas mulheres ainda buscam emoção, atenção e o proibido. Parecia impecável. Rose teria tudo, status, um diamante e um futuro sem sobressaltos. Ainda assim, corre para o caos. Jack seria só o gatilho, sem dinheiro, sem sobrenome, mas com o tempero da emoção. E nós do lado de cá concluímos. Hipergamia vence. Sempre. A história toda vira vitrine disso. Ela dá promessas, depois recua. A porta cabia dois, mas um morre. O noivo a solta e ela vive longamente, lembrando de outro. Difícil não comprar esse pacote quando se olha no atacado. E nesse pacote vem o rótulo traição romantizada. O argumento desce redondo. Um homem pode dar tudo e mesmo assim perder para a centelha que acende a fantasia. O texto ia longe. Falava que quem não entende a natureza feminina acaba destruído, que negligenciar isso é erro fatal, que sem liderança ficamos reféns do caos alheio. Eu li aquilo e pensei, faz sentido. Já vi homens atirarem a própria biografia no lixo por não lerem sinais que pareciam escritos em neon. Já vi quem confundiu provisão com vínculo, presente com presença, posse com pacto. Olhando por essa lente, Rose vira um emblema. Alguém que troca o porto pela tempestade e vira a chave da narrativa em nome do desejo. Se você para aqui, a tese fecha. A vida real tem seus Jack e Rose ambulantes. Casos onde o itinerário é exatamente esse. Estabilidade desprezada, emoção alçada a totem e o resto que se exploda. Essa versão conversa com feridas masculinas recentes, com a sensação de que a mesa está viciada. A gente olha a ponta e diz, está vendo, é isso. Prove tudo, e ainda assim, você vira figurante na memória final. Mas aí veio o incômodo daqueles que não pedem licença. E se a leitura do diretor estiver mais certa do que a gente gosta de admitir? Não no romantismo açucarado, mas no desenho do contexto. Volta uma cena. Uma jovem cercada por regras invisíveis, etiqueta sufocante, promessas feitas pela família no balcão da conveniência. O noivado, além do brilho do diamante, trazia vigilância, controle de agenda, expectativas de vitrine. Ela tinha tudo, dizemos nós. Tinha mesmo. Tinha o que contam como tudo, menos o essencial. Desejo recíproco, respeito pela sua voz, espaço para existir sem pedir desculpas. É curioso, quando o homem confunde provisão com amor, às vezes deixa de ouvir o que a outra pessoa está tentando dizer sem palavras. E quando a outra pessoa não ama, não há contrato que obrigue o coração a assinar. Pensa comigo, como alguém rompe um noivado daquelas proporções sem ferir laços, reputações e interesses? Não era simples puxar a alavanca e descer. O presente caro vira algema de veludo, o convite permanente um corredor de olhos julgando. Você já esteve num lugar assim, onde quanto mais te dão, mais difícil fica dizer a única coisa honesta. Não é isso que eu quero. Ninguém gosta de magoar quem não lhe fez mal. E não se trata de canonizar ninguém. Rose fez escolhas discutíveis, sim. Mas há uma diferença entre deboche e desespero. O que para nós parece fome de caos, talvez para ela fosse um último grito por oxigênio antes de afundar numa vida ofício escolhida por terceiros. E tem outra fricção que a gente finge não ver. A contabilidade do masculino. A gente soma esforço, presente, proteção e espera que a soma dê amor garantido. Só que amor não aceita recibo. O que estava em jogo ali não era apenas o ego de um provedor, era o tempo de vida de uma mulher. Tempo é o único bem que não se devolve. Se ela não o amava, ficar por gratidão seria caridade afetiva com prazo de validade e um desperdício cruel para os dois. Talvez o erro capital não tenha sido ela querer emoção, mas ele não perceber, ou não querer perceber, que havia uma assimetria insuperável. Em vez de ajustar a rota, insistiu no motor. Em vez de perguntar, é isso que você quer, esperou que o luxo resolvesse a equação. Se você repara por essa fresta, o gesto de correr atrás de Jack perde um pouco do verniz do hedonismo gratuito e ganha contorno de ruptura. Ainda é imprudente? É. Ainda fere lealdades? Fere.
mas passa a ter uma lógica interna, a de alguém que prefere o risco honesto à permanência confortável na mentira. E isso nos devolve a nós homens uma responsabilidade antiga: ler a realidade sem romantizar nosso próprio papel. Nem todo não é ingratidão. Às vezes é só verdade. Vamos desmontar outro totem do nosso conforto. A porta tinha espaço para dois. A frase virou meme, argumento e sentença numa tacada só. Mas eu te pergunto, quantos de nós, com água negra mordendo os tornozelos e pulmão pedindo socorro, tomaríamos a decisão ideal? Aquela cena, antes de ser tese sobre hipergamia, é um retrato cru do instinto. Quando a vida aperta o pescoço, cada um negocia com o pânico do jeito que dá. Dá para criticar? Dá. Mas também dá para perceber que nem sempre o que chamamos de natureza feminina é cálculo frio. Às vezes é medo, choque, culpa e um coração tentando sobreviver ao mesmo tempo em que se despede. E, sim, existe uma preferência feminina por futuro. Chame isso de hipergamia, se quiser. Mas vamos traduzir sem espuma. Muitas mulheres escolhem homens que alargam amanhã, não só a conta bancária. Status sem presença vira verniz. Presente caro abre porta, mas não sustenta casa. O que sustenta é caráter, direção, constância. E quando isso falta, ou quando está presente no pacote, mas sem reciprocidade do outro lado, a relação vira favor. Um estoico não compra favor. Ele assume a realidade como ela é. Se ela não te escolhe, a sua missão não é convencer, é honrar a verdade e liberar ambos do teatro. Também tem um ponto que a gente evita porque dói. Liderança não é apertar parafuso emocional até a pessoa entrar no nosso molde. Liderar é ler contexto, fazer perguntas difíceis cedo, aceitar respostas que ferem o ego e proteger os dois do tempo perdido. É lembrar daquele princípio simples que aprendi em casa, que o sim precisa ser sim e o não precisa permanecer não, sem chantagem, sem monólogo. Trocar o eu mereço pelo que é justo é o começo da maturidade. E justo, na maioria das vezes, é admitir que amor não nasce de gratidão. Eu também já fui o cara do presente caro, tentando pagar a conta que o coração não fechava. Já levei a pessoa certa para o restaurante certo, com a conversa certa, e voltei para casa com uma sensação de vazio que doía nos dentes. Demorei para admitir uma coisa simples: gratidão não é amor. Você pode ser um excelente homem e ainda assim não ser o homem daquela mulher. E tá tudo bem doer. O que não pode é transformar a dor em doutrina e chamar isso de natureza feminina só para não encarar o espelho. Tem um princípio antigo que me endireitou. Melhor uma mesa simples com afeto sincero do que um banquete revestido de gelo. A tradução para a vida real é direta. A emoção certa vale mais do que o pacote perfeito. Não falo de adrenalina adolescente. Falo de vitalidade, de presença, de sentir que a vida se expande quando vocês estão juntos. Quando isso não existe, tanto faz se tem diamante, cruzeiro e sobrenome composto. Você está oferecendo teto e ela está buscando abrigo. São coisas parecidas, mas não são a mesma. Qual foi o meu erro? Negociar o inegociável. Tentar comprar com esforço o que só nasce de escolha. Um estoico me diria: cuida do que é teu, caráter, direção, limites, e aceita o que não te pertence, o coração do outro. A partir desse dia, estabeleci uma regra. Reciprocidade não se implora, se percebe. Se não aparecer sozinha, eu não invento. Eu agradeço, me despeço por dentro e sigo. Sem discurso, sem vingança, sem prova de valor. E tem mais um ajuste fino. Lembrar que tempo é vida, a minha e a dela. Se eu prendo alguém num roteiro que só me serve, eu estou falhando como homem. Liderança não é insistir até vencer o cansaço do outro. É proteger os dois do desperdício. Honrar a verdade às vezes parece derrota, mas é só liberdade chegando sem maquiagem. E liberdade tem o hábito de consertar o que a nossa teimosia estragaria de vez. Se você está no lugar do noivo, a tua missão não é convencê-la, é ler a realidade. Tem sinais que não mentem. A admiração vira polidez, o beijo perde a pressa, a conversa fica devendo presença e os planos dela já não passam por você. Quando isso aparece, você tem duas escolhas honradas. Renegociar com verdade: é isso que eu sinto, é isso que preciso, você ainda quer estar aqui? Ou libertar:
Primeiro por dentro, depois por fora. Tentar comprar desejo com presentes é só pintar um barco furado, bonito por um dia, afundado no seguinte. Tem um princípio simples que me guia hoje. Não disputo espaço com o vazio. Amor não floresce de plantão, floresce de vontade. E vontade se mede por iniciativa recíproca. Quem quer, vem. Quem não vem, já respondeu. É aqui que entra a tal da liderança de verdade. Proteger os dois do pior final. Sem humilhar, sem tornar vilão quem não te ama. E sem fazer de si mesmo um mártir. Encerrar com respeito é mais masculino do que insistir com ressentimento. É aceitar que quase não constrói família e que honrar a verdade agora dói menos do que trair a vida inteira amanhã. E se Cameron estivesse mais certo do que a gente acha? Eu li aquele texto e balancei a cabeça junto com muitos homens. Hipergamia vence, fim. Só que, quanto mais eu revia as cenas, mais uma pergunta começou a cutucar. E se não for só cinismo? E se for asfixia? Rose não estava num conto de fadas, estava num arranjo. Joias como algemas, vigilância como prova de amor, protocolo como promessa de futuro. Não era que ela quisesse o caos, ela queria ar. E a gente sabe, quando falta ar, qualquer janela vira saída. Jack aparece como ruptura, não como projeto. É o primeiro sopro de vida depois de semanas respirando etiqueta. Tem um ponto que nós homens teimamos em ignorar. Esforço não compra reciprocidade. Presente, status, segurança, tudo isso é valioso, mas só se o sim vier inteiro. Caso contrário, vira peso. Ficar com alguém por gratidão é elegante por fora e cruel por dentro. O sim sem coração é apenas um não demorado. Há princípios antigos aqui, ditos em outras palavras. Há tempo de segurar e tempo de soltar. E, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem os rumos da vida. Traduzindo, não é digno forçar o que o tempo e a verdade já desfizeram. Outro ponto, o que está em jogo não é apenas o nosso investimento, é a vida inteira da outra pessoa. Nós medimos o que demos, ela mede os anos que vai viver. Quando Rose corre para Jack, eu já não vejo só traição romantizada. Vejo um último grito de quem não tinha linguagem para negociar a própria liberdade. Não é que o noivo fosse um vilão de opereta. Ele também estava cego, confundindo controle com cuidado, presença com posse. E quando dois cegos tentam dançar, alguém sai pisado. Chamar isso de natureza feminina é simplificar um labirinto. Se existe lição útil aqui, ela é menos sobre decifrar mulheres e mais sobre honrar a realidade. Amor que não respira, morre. Compromisso sem desejo, apodrece. Lealdade sem verdade, vira teatro. E teatro, por mais luxuoso que seja, não alimenta alma nenhuma. O resto do filme, porta, gelo, memórias, funciona como metáfora. Não é sobre quem cabe ao lado de quem, é sobre o que cada um pode realmente sustentar sem afundar a si mesmo. Quando tiro o zoom do drama e trago para a vida real, a pergunta que me soca o peito é simples. O que afinal estava sob o controle de cada um? A resposta é menos romântica e mais adulta. A ela cabia reconhecer que seu sim não era inteiro e não vender uma promessa que não podia cumprir. A ele cabia perceber que esforço, presentes e posição social não compram reciprocidade, e que insistir onde o coração do outro já foi embora é só uma forma elegante de se violentar. Eu mesmo já fiz isso. Confundi generosidade com barganha, cuidado com controle, esperança com teimosia. E quando a gente tenta salvar um quase a qualquer custo, sempre paga um preço em dignidade. Há uma sabedoria antiga que dita em prosa: melhor uma franqueza que dói do que um afeto que engana. Simples, difícil, necessário. Outra verdade dura: não é nobre exigir que alguém fique por gratidão, por convenção ou por medo de ferir. A gente chama isso de lealdade, mas muitas vezes é só covardia de ambos os lados. De quem não tem coragem de ir e de quem não tem coragem de admitir que já foi. E, por favor, não romantize o sacrifício de se manter num lugar onde o outro está ausente. Sacrifício sem verdade vira teatro moral. No palco, luzes e aplausos. Nos bastidores, rancor. É por isso que presentes podem virar algemas. Quando dou esperando que o outro me devolva desejo, não dei. Negociei. E desejo não entra em contrato. E o que fazer então na prática? Primeiro, ler cedo os sinais de reciprocidade.
Desejo saudável responde, não some. Presença verdadeira cria paz, não ansiedade de notificação. Se você está sempre inventando motivos para ser visto, você não é parceiro, é vendedor batendo de porta em porta. Segundo, alinhar expectativa com conversa adulta. Pergunte o que a pessoa quer de verdade, não o que você gostaria que ela quisesse. Terceiro, cultivar a própria solidez. Quem guarda o coração e arruma a casa por dentro não precisa sequestrar ninguém para se sentir inteiro. Quem segue princípios não negocia sua paz por alguns beijos. Tem hora de segurar, sim, e tem hora de soltar sem espetáculo. No final, o que esse filme me ensina, depois da espuma, é menos sobre natureza feminina e mais sobre a nossa tentação de facilitar o mundo com rótulos. Eu posso apontar o dedo e concluir que hipergamia sempre vence. Ou posso admitir que muita traição nasce do que a gente deixa de falar quando deveria e do que a gente insiste em manter quando já acabou. Talvez a pergunta que realmente importa para nós homens não seja como impedir que ela vá, mas como me tornar alguém que não precisa prender. Vamos ser sinceros. É fácil chamar de hipergamia, o que muitas vezes é só o descompasso entre promessa e verdade. É confortável culpar a natureza feminina quando o que doeu foi descobrir que o nosso investimento não comprou reciprocidade. Mas e se, apenas se, a história que a gente insiste em contar para nos proteger for menor do que a realidade? E se aquela moça, com todos os erros que teve, estivesse lutando com algo que eu e você também já enfrentamos? A dificuldade de dizer não a um caminho que oferece status e conforto, mas nega sentido. Troque os vestidos dela pelo seu crachá, o diamante dele pela sua promoção, o navio pela sua rotina. E me diga, quantas vezes você pensou em pular a cerca da inércia para respirar de verdade? Pois é. Percebi que quando etiqueto as mulheres com teorias prontas, eu saio impune. Viro vítima perene de um sistema que é assim mesmo. O problema é que isso me rouba potência. Porque se tudo é uma lei implacável, não há espaço para escolher melhor, discernir melhor, conduzir melhor. Não há espaço para ser homem de convicção e não de ressentimento. E convicção, ao contrário de ressentimento, não precisa de palco, precisa de espinha dorsal. A lição que tiro com alguma vergonha é que, no fundo, eu queria um carimbo que me livrasse de encarar o meu papel. Li os sinais. Alinhei expectativas. Tive coragem de ir embora quando o respeito deixou de morar ali. Ou fiquei colecionando pequenos gestos bons para adiar o veredito que eu já sabia. Existe um princípio antigo que sempre volta quando o coração tenta trapacear. Palavras claras, caminhos claros. Sim, que é sim, não que é não. Se eu cobro isso do outro, preciso praticar isso em mim. Significa não manipular com dádivas, não comprar tempo com presentes, não confundir gentileza com coerção. Significa também aceitar que o outro pode escolher um destino diferente e que isso não diminui quem eu sou. O que diminui é insistir em manter alguém no meu porto à força de culpa, vitimização ou espetáculo. A gente chama isso de amor, mas amor que prende por medo é só medo bem vestido. Se eu respeito o meu tempo, preciso respeitar o do outro. Isso inclui ter coragem de liberar quem não retribui na mesma moeda e de me liberar quando eu mesmo estou vestindo a máscara do vai que um dia ela muda. Amor não é caridade emocional. Não se compra com presentes, favores ou promessas épicas. Se reconhece em atitudes constantes, na direção parecida e no mesmo ritmo de caminhada. Se não há reciprocidade, o gesto mais honrado não é apertar mais o laço, é desfazê-lo sem humilhar ninguém. Liderança no afeto não é controle, é clareza com bondade. É dizer o que você quer, o que você não negocia e o que você está disposto a construir. E depois observar se a prática confirma o discurso. É não fazer testes ou joguinhos, é cortar a triangulação, é sair de qualquer relação que exige que você encolha para caber. Homem que se guia por princípios não compra lealdade com benefícios. Chama a realidade pelo nome e toma decisões sem rancor. E sobre a Rose,
Se um dia a tratamos como hipergamia em carne e osso, hoje dá para admitir que ela também foi uma alma encurralada por status, por vergonha de ferir, por um jeito certo de viver que traía o próprio pulso. O aprendizado não é escolher entre condená-la ou canonizá-la. É escolher melhor nós mesmos. Valores alinhados antes de químicas intensas. Projetos de vida compatíveis antes de cenas de cinema. Menos provas em tempestades teatrais, mais coerência repetida em semanas comuns. No fim, a história só nos presta se nos tornar mais justos e mais íntegros. Nem cínicos, nem ingênuos. Firmes, mas humanos. Se for para amar, que seja com a coluna ereta e as mãos limpas. Limites claros, verdade de ponta a ponta e a coragem de ir embora quando for preciso. Sem discurso de ódio para justificar a própria covardia. Quando tentei tirar o ruído e deixar só o essencial, acabei com um pequeno protocolo que hoje me salva de repetir histórias minhas e as dos outros. Primeiro, reciprocidade mensurável. Não é declaração, é rotina. Eu pergunto, o interesse dela aparece no calendário ou só no discurso? Existe esforço proporcional, ainda que diferente? Se a resposta for depende do meu malabarismo, eu aceito o veredito e sigo. A vida é curta demais para relações que só existem quando eu empurro. Segundo, convergência de projeto. Paixão fornece combustão, mas quem leva o carro é direção. Eu coloco lado a lado o que eu chamo de não negociáveis. Fé, ética de trabalho, visão de família, postura com dinheiro e com conflito. Se eu preciso esconder o que creio para caber, já estou perdendo. A sabedoria antiga vive repetindo isso com outras palavras. Caminhos tortos cobram pedágio lá na frente. Terceiro, conduta sob pressão. É bonito quando tudo vai bem. O caráter aparece no atrito. Eu observo o que rola quando o plano muda, quando a resposta não é sim, quando eu digo não. Se o amor se converte em barganha, escassez e ameaça, eu não discuto cota de culpa, eu saio. Amor adulto é sim e não ditos com respeito, sem teatro e sem plateia. Quarto, liderança com serviço. Não é ordenar a casa. Comunicação clara, limites nítidos, presença estável. Eu digo que quero construir, escuto o que ela quer construir e olho se as duas obras se somam. Onde há paz, há avanço. Onde só há adrenalina, há risco de naufrágio. E se um dia eu tiver de escolher, escolho a paz. Porque paz não é tédio. Paz é terreno firme para plantar. Se eu pudesse resumir tudo numa imagem, seria assim. A gente assiste Titanic achando que está olhando pela vigia do navio, quando na verdade está diante de um espelho. Dá para ver Rose como emblema da hipergamia? Dá. Dá para ver também uma jovem acuada por expectativas, tentando não desperdiçar a própria vida? Também dá. As duas leituras são possíveis, e dependendo do ponto do convés onde você estiver, as duas parecem verdade. O meu compromisso, no fim das contas, não é vencer o debate sobre Rose. É vencer a minha tendência de simplificar pessoas complexas e perder de vista o que está sob meu controle. Escolher relações onde reciprocidade é fato e direção de vida é comum. O resto é oceano, profundo, lindo e perigoso. Aprendi do jeito difícil que maturidade não é gritar traidora quando a história me fere, nem romantizar escolhas que violam princípios. Maturidade é conseguir olhar a mesma cena por ângulos diferentes e ainda assim sair com um norte, proteger o coração, honrar o que acredito e só investir onde exista resposta equivalente. Sem rancor, sem ingenuidade. Como já dizia a sabedoria antiga, há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há caminhos que parecem bons, mas cobram a conta depois. Eu escolho vigiar os passos, não alimentar amargura. Porque a amargura é iceberg invisível. Quando você percebe, já rasgou o casco. Se você chegou até aqui, sabe que este não foi um vídeo contra ninguém. Foi um vídeo a favor de escolhas melhores. Se for para aprender algo com um filme, que seja isto. Nem todo diamante cabe no dedo certo, nem toda adrenalina merece altar. A gente honra a vida quando alinha convicção, intenção e ação, e quando aceita que nem todo final feliz vem no formato que o cinema vende. Às vezes o melhor final é um começo diferente, com pessoas certas, na hora certa, do jeito certo. Paz antes de drama, clareza antes de calor,
Caráter antes de química. Se fez sentido, você já sabe o caminho. Inscreva-se no canal, ative o sino, compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Você começou o vídeo num time e terminou no outro? Quero ler sua virada. E ouvi dizer que quem deixa like e comenta paz, drama ganha mais 20 de carisma no algoritmo. E o feed fica automaticamente 37% menos tóxico. Nos vemos na próxima. Nas cartas do tio Paulo.